Shalom, shalom, bom dia, bom dia. Bom dia, mulheres de Deus. Bom dia, mulheres sábias e posicionadas. Seja muito bem-vinda para mais uma live. Mais um dia que o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos aqui. Em nome de Jesus, estamos prontas para viver mais um dia na presença do Senhor, ser ministradas pela palavra do nosso Deus. Aleluia. Elevaremos os nossos olhos aos montes, pois somente do monte do alto vem o socorro, a segurança no Senhor. Glória a Deus. Vamos consagrar ao Senhor esse dia, consagrar a Ele essa live. Seja muito bem-vinda, você que está chegando, você que está vendo a gravação dessa live. Creia no socorro do Senhor, que a ajuda do céu vem. Aleluia, glória a Deus. Pai, nesta hora nós estamos aqui em Tua presença, Deus. Te adoramos, te bendizemos, meu amado, pois o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso conforto, o Senhor é o nosso conselho, o Senhor é a nossa direção, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a caminharmos, a chegarmos, meu Pai, até o lugar onde o Senhor determinou, ó Deus, com o propósito, Senhor, que o Senhor tem para as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a trilhar esse caminho de vitórias, meu Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a passarmos por cada processo, por cada luta, por cada dificuldade. Ajuda-nos, ó Deus. Ó Deus eterno, em nome de Jesus, eu oro nesta hora declarando, Senhor, o Teu governo sobre as nossas vidas. O Teu amparo, o Teu amor e o Teu favor. E eu te convido, Senhor, para mais uma live, Pai. Para que o Senhor venha falar conosco, para que o Senhor venha ministrar em nosso coração, para que o Senhor venha, Pai, arrancar, Senhor, do nosso coração tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que é bloqueio, tudo que impede. Arranca, Senhor, toda a tolice, ó Deus, e derrama sobre nós o espírito de sabedoria, do conhecimento, da glória do Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo esta mulher que está se conectando nesta hora, e eu profetizo em nome de Jesus sobre a vida desta mulher a sabedoria que vem do alto. Em nome de Jesus, Deus, recebe o nosso sacrifício, Pai. Recebe a nossa entrega como oferta perante o Teu altar. Recebe, Senhor amado, esta live, meu Pai. E venha assim, meu Senhor, sobre nós com poder e com autoridade. Ó Deus, que a Tua glória resplandeça, Senhor, em nós. Traz de volta, Pai, a glória, a presença, a arca. Em nome de Jesus, que nós venhamos, Pai querido, transmitir esta glória em nossas ações, meu Senhor, na nossa família, Pai, no nosso ministério, na nossa vida profissional, em tudo aquilo que nós fizermos, Deus, que os Teus dons sejam manifestos, que os Teus frutos sejam revelados em cada ação, Pai, e que esses frutos, meu Deus, dignos de arrependimento, Senhor, venha trazer outras pessoas para o Teu altar. Fica à vontade, Pai. Eis-nos aqui. Libera os Teus anjos, Pai, para guerrear por nós nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Shalom, shalom, mulher de Deus, mulher sábia, mulher posicionada. Você que chegou aqui, vamos receber do Senhor a ministração que vem do alto. Que Deus ele venha falar conosco mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus. Estamos hoje com um tema bastante sugestivo, a área de serviço como altar. Glória a Deus. Nós estamos aqui no nosso detox espiritual, fazendo uma faxina física, emocional, espiritual, na área de serviço, nesse cômodo da nossa casa, esse cômodo da nossa alma que representa a nossa vida profissional, a nossa vida ministerial, o nosso servir, onde Deus ele revela os seus dons, os seus talentos, e ele revela também o seu propósito. Ele revela em você como que você vai desenvolver a missão que Ele já te deu de ir por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Aleluia. Quem crê e for batizado será salvo. Agora deixa eu perguntar, como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não houverem aqueles que chegarão para transmitir a palavra de conhecimento, de persuasão no Senhor? Eita glória! Sejamos aí confrontadas por essas perguntas e venhamos nos posicionar, entendendo que o lugar onde Deus nos colocou foi para louvor da sua glória. Aonde o Senhor nos colocou, Ele nos colocou para que nós venhamos dar frutos
Glória a Jesus. Aleluia. A referência bíblica está lá em Êxodo, capítulo 29, o versículo 44, que diz assim: assim consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos para que me sirvam como sacerdote. Glória a Deus. Aleluia. E hoje nós temos um desafio. Já coloquei o desafio para você lá no grupo, no WhatsApp. E você pode ir lá dar uma conferida e se posicionar conforme o Senhor te direcionar. Hoje eu desafio você a você ungir a sua área de serviço. O lugar aonde você trabalha, aonde você desenvolve. Se você está trabalhando hoje, está aí na sua sala, no seu emprego, unge também esse lugar. Ore apresentando, dedicando ao Senhor este lugar, declarando que este é um lugar que é transformado em um altar de milagres, em um altar de provisão do Senhor. Seja intencional e profética em tudo que você fizer, em nome de Jesus. O Espírito Santo, ele quer nos lembrar, na verdade ele está nos lembrando de que o nosso serviço é altar. A nossa profissão é altar. Aquilo que nós fazemos precisa ser altar. Agora a pergunta que eu faço: tem sido altar para quem? Tem sido levantado a sua profissão, o seu ministério, tem levantado um altar de adoração a quem? Essa é a pergunta, em nome de Jesus. E eu espero que você esteja aqui hoje com o coração aberto, disposta a ser transformada em sua área de serviço, trazendo aí o altar do Senhor para todo o seu servir, tanto no contexto físico quanto emocional e espiritual, ministerial, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. E para iniciar aqui, eu venho com uma pergunta: o que é um altar? Olha só, na Bíblia, altar se fala de um lugar de consagração, é um lugar de entrega, é um lugar de adoração, é também um lugar aonde se manifesta milagres. Então você está em um lugar, se você está dedicando esse lugar e essa área de serviço, essa sua profissão, esse seu ministério, dedicando esta área da sua vida como um altar ao Senhor, espere, haverá manifestação de milagres, mas você precisa colocar ali no altar a sua entrega, a sua adoração, a sua rendição, em nome de Jesus. Então eu quero que você entenda que era no altar que Deus se encontrava com o povo, era no altar onde Deus recebia os sacrifícios, era no altar que Deus liberava inclusive as instruções, Deus liberava do altar a provisão e o fogo. Então, não se perdeu, Deus não se perde. Deus, ele continua liberando do altar a sua provisão. Entenda isso. Então, veja só, se o seu lugar de trabalho, o seu local de trabalho, o seu ministério, a sua cozinha, é o seu consultório, o computador da sua empresa, eita glória, a máquina de costura, olha aí, a máquina de lavar, o salão, aonde você faz lá a unha, onde você faz o cabelo, onde você abençoa outras pessoas, a sua sala de aula, onde você ministra, olha só. E se tudo isso aqui que você faz, além de outras coisas, né, que eu trago aqui alguns exemplos apenas, e se tudo isso aí fosse um altar? Se você vê isso aí como um altar, como que você vai se comportar? Como é que você se comportaria se você soubesse que ali, na sua sala de trabalho, o Senhor quer liberar presença, provisão e propósito? Como é que você se comportaria? Para quem que o Senhor liberaria essa presença, essa provisão? Para quem? É por você? É para você? É sobre você? O altar da sua área de serviço, a sua área de serviço como altar, a provisão não é para você. Mas pastora, que besteira é essa que tu tá falando? Porque o trabalho é porque o recurso financeiro é para mim, é para fazer as minhas coisinhas. A gente fala assim, né? Eu quero trabalhar para poder comprar minhas coisas, para eu ter a minha liberdade financeira. Eita Deus! E por vezes Deus não está manifestando glória e milagre porque a motivação desse altar aí está errado. Vamos refletir sobre isso aí. Deus, ele colocou você em uma área em que você vai abençoar pessoas.
É sobre as pessoas porque você dá. A Bíblia diz, é dando que se recebe. Quando você dá, você recebe. Esse é o princípio. Então, quando você dá o seu serviço, você dá o seu tempo, quando você dá a sua entrega, você tem resultado dessa entrega sua, desse serviço que você prestou. E uma das formas de devolução desse serviço é o recurso financeiro. Uma das formas. Agora, você tem que ficar presa a isso? Não. Qual é a sua motivação que tem que ser? Levar o reino, manifestar o reino, uma pessoa que tem autoridade. O reino é autoridade. Você viver o reino é você assumir a sua autoridade de filha de Deus. É tanto que a Bíblia diz que a natureza ela geme e chora pela manifestação dos filhos de Deus. Como filhas, nós temos que mostrar quem nós somos em autoridade. Nós temos autoridade de filhas de Deus para fazermos aquilo que o Senhor determinou. E se nós não entendermos isso, enquanto nós não entendemos isso, o altar da nossa área de serviço não multiplica. O altar da nossa área de serviço não faz milagre, não gera discípulos. Entenda que o altar da sua área de serviço, da sua profissão, do seu ministério, precisa gerar discípulos. Glória a Deus. Êxodo 29, versículo 44, lendo mais uma vez aqui para vocês. Assim consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos para que me sirvam como sacerdotes. Então Deus, ele vem dizendo aqui através de Moisés que ele consagra a tenda da congregação, ele consagra também o altar. O que é consagração? É algo destinado exclusivo para o Senhor. Se a sua profissão ela não vai servir exclusivamente ao Senhor, não consagre. Porque se você consagrar, você vai precisar entregar tudo para o Senhor. Tudo o que você fizer em sua profissão será para revelar quem Cristo é. Agora, se você não quer, se você não pode, se você não vê possibilidade, aí é melhor você não consagrar. Porque você não estará pecando se você não consagrar. Mas se você consagrar a sua vida profissional, a sua vida ministerial para o Senhor, é dele. É dele. Então, vigia em relação a isso aí, para que você não venha cair em maldição achando que está trilhando o caminho da bênção. Entenda que Deus está dizendo aqui para nós que Ele vai santificar o lugar e Ele vai santificar também quem serve neste lugar. Olha só, o que é santificar? Santificar é separar, é trazer algo para ser exclusivo. E ele está dizendo, santificarei. Santificarei para quê? Para o serviço do altar. E o altar está consagrado para o Senhor. Se está consagrado para o Senhor, você é santificada para servir a quem? Olha só isso aqui. Deus quer santificar tanto a sua área de serviço quanto a sua vida enquanto você serve ali. Não importa o lugar onde você serve, na família, Deus ele quer santificar o seu serviço. Deus ele quer santificar a sua vida na sua casa, em todos os seus atos de serviço, em todas as áreas, em todos os lugares aonde você se posicionar, no seu trabalho, lá na sua profissão, com aquelas colegas de trabalho, com aquele patrão, naquela empresa, naquele lugar, naquele mercado que você trabalha, naquele salão, aonde for, naquela sala de aula. Deus ele quer santificar você para um serviço. Então não faz sentido você dizer que o seu lugar de trabalho é consagrado ao Senhor, que você é santificada para você servir ao Senhor, e se na área do serviço, na área do seu serviço, tanto na sua casa quanto na sua profissão, na sua vida, no seu dia a dia, não faz sentido você dizer que consagrou ao Senhor e você está levantando dentro daquele lugar que é um altar, a adoração estranha, colocando fogo estranho. Então, altar contaminado vai trazer maldição, porque a contaminação é o pecado, e o pecado traz maldição.
Deus, ele está dizendo aqui na sua palavra que ele consagrou e separou, santificou Arão. E Arão, ele entrou, mesmo estando no altar consagrado, ele entrou, ele enveredou pelo caminho da idolatria, pelo caminho da rebeldia, que por pouco não aconteceu uma grande rebelião, se não fosse a intervenção de Deus. E houve consequências para a vida de Arão. Qual foi a consequência? A consequência foi que ele foi perdendo a glória. Deus, por sua misericórdia, através da oração de Moisés, Deus o livrou da condenação. Se não for a misericórdia de Deus, nós seremos consumidos. É assim que diz a palavra de Deus. Então eu quero que você entenda que Deus, ele quer transformar a sua profissão, o seu dom, o seu ministério. Deus, ele quer transformar tudo isso na extensão da glória dele. Ele quer se revelar. Você precisa entender que quando o homem pecou, quando o ser humano pecou, desde lá o início, o que o homem perdeu foi a glória de Deus, foi a autoridade. A autoridade é aquilo que nos cobre, é aquilo que nos veste. Eu já falei aqui sobre as vestes de Arão, já falei aqui sobre a importância da nossa comunicação através daquilo que nós vestimos, a comunicação que transmite a veste de um policial, de um juiz. Então imagina só, se você vai para um lugar, para um tribunal, e quando você chega lá, que olha para o juiz está de camiseta, não faz sentido. Lá dentro, você que não é um juiz, você não pode se apresentar perante o juiz de camiseta, de alcinha, de tomara que caia, de shortinho. Você tem que se apresentar perante o homem, sendo um juiz, você tem que se apresentar bem vestida, porque ali revela a sua identidade, as suas roupas revelam o que tem na sua identidade. Então já falei aqui, Arão, ou seja, Adão, o homem, né, o primeiro Adão, ele acabou perdendo esta glória, ele acabou perdendo essa vestimenta. E nós muitas vezes não entendemos isso. Essas vestes, quando a Bíblia fala que o homem estava nu, ele viu que ele estava nu, não era nu no corpo, não é essa nudez física, é a nudez da glória. Perdeu a glória, perdeu a veste de glória. Você vai ver que Jesus, ele se manifestou para os discípulos completamente vestido de glória. As vestes dele iluminavam. É essa glória, essas vestes que tem sobre nós, e que nós perdemos essa glória quando nós não usamos a autoridade que o Senhor nos dá. O inimigo nos rouba essas vestes. E por causa disso que a Bíblia vai falar que Adão, e ele precisou buscar folhas para se cobrir. Por quê? Porque quando ele perdeu a visão das vestes de glória que ele tinha sobre ele, ele viu que no corpo ele estava nu. E aí, entra naquela coisa, perdi a glória. E agora? Perdeu a glória, vai sair do lugar aonde foi consagrado. O Éden, né? O Éden era o lugar onde Deus havia preparado para que o homem estivesse ali governando sobre aquele lugar. E Deus cria um jardim ali dentro, um jardim, um secreto, um lugar secreto para intimidade. E o homem perde esse momento. Quantas vezes Deus, ele tem preparado jardins nos ambientes onde nós estamos, e nós até estamos naquele ambiente, mas nós rejeitamos aquele jardim, nós contaminamos aquele jardim, porque perdemos a glória, perdemos a direção, perdemos o temor, perdemos o amor, perdemos aquilo que o Senhor nos entregou como palavra. Não coma, faça tudo aqui, mas dessa árvore você não coma. E foi o que aconteceu, e o homem perde a glória. Mas o último Adão veio para restaurar esta glória, veio para restaurar esta autoridade, veio para devolver essa veste. Só que agora o chamado é revesti-vos. Agora, primeiro Deus, ele vestiu o homem. O homem perdeu, tirou essas vestes quando ele decidiu entrar por um caminho do pecado. Aí o último Adão vem exatamente para dizer, revesti-vos. Olha, eu já reformei, já fiz tudo o que precisava para que você seja posicionado mais uma vez, para que você use a autoridade que você perdeu. Agora é você que se reveste, porque eu já te vesti com essa autoridade. Agora você se apropria.
Você se reveste dessa autoridade. Pega essas armas, essa armadura completa aí, porque a sua veste é autoridade. A armadura do crente é autoridade. É autoridade na cabeça, é autoridade na mão, é autoridade no pé, é autoridade na cintura, é autoridade no peitoral, porque você precisa mostrar presença. Você precisa revelar a glória, aleluia. Aonde você estiver, você precisa revelar a glória. No seu trabalho, você tem revelado a glória de Deus? Essa é uma pergunta que eu quero fazer para você refletir. E hoje o desafio é muito especial. Você vai consagrar ao Senhor, você vai ungir. Agora só faça isso se você tiver realmente a intenção, porque isso é muito sério, né? Se você não tem, você está amadurecendo essa ideia, ore apenas, santifique, porque santificar é diferente de consagrar. Quando a gente pega o óleo que a gente consagra, a gente está declarando exclusividade para Deus. E se não haverá exclusividade para Deus, aquela consagração que é para ser bênção pode se transformar em uma maldição. Porque você pode dizer assim: Senhor, eu consagro o meu dom de cantar exclusivamente para o Senhor. É um dom que o Senhor te deu, é um talento, é uma habilidade, é um ministério que Deus colocou na sua vida. E aí você pode, né, na imposição de mãos, consagrar e tal, dizer: Senhor, eu me consagro, passo óleo, eu me consagro, da minha boca só vai sair louvores ao Senhor. Aí passa um tempo, vem uma tribulação, você começa Isso acontece muito no meio gospel, né? Onde as pessoas elas se consagram ao Senhor e vêm ali com muita autoridade. Quando começam a bombar, que a fama vem, aí começam a vir as tentações. E aquela pessoa que se dizia consagrada ao Senhor, ela perde a direção e ela entra por caminho de maldição. Quando vai fazer aquilo, colocar em ação, executar o dom que Deus te deu para outro propósito, para outro fim que não seja revelar a glória. E muitas vezes vem essa corrupção no caráter, na alma, inclusive através dos recursos financeiros, né, do muito ofertar, do muito reconhecimento. Aí o ego vai subindo, né? Aí já vem muitas coisas acontecendo quando pensar que não perde a unção. E aí a gente vê quantas histórias tristes de homens e mulheres que nós reconhecíamos a glória de Deus no cantar, no louvar, levava a igreja, levava o povo ao arrependimento. E hoje você vê essas pessoas corrompidas, vê essas pessoas aí titubeando entre dois pensamentos, estão lá servindo, cantando músicas seculares, músicas que não honram ao Senhor. E se essas coisas entristecem o nosso coração, imagina o coração do Senhor. Triste por quê? Porque essas pessoas estão na maldição, achando elas que estão no crescimento, nos aplausos. Que o Senhor nos livre disso aí, em nome de Jesus. Tomemos muito cuidado com aquilo que nós vamos consagrar ao Senhor, em nome de Jesus, e que sejamos sinceras. Que os votos que nós fizermos ao Senhor não sejam votos da boca para fora. Se você quer que o altar da sua profissão, do seu ministério, do seu chamado, a sua empresa, o lugar, o empreendimento que você está começando, se você quer que isso sirva ao Senhor, revele a glória, consagre, mas consagre com responsabilidade, com intencionalidade e com conhecimento, para que você não venha atrair maldição para a sua vida, achando que está debaixo da bênção. Está debaixo da bênção, mas pelo fato de você não estar completa debaixo da bênção, santificada por completa ao Senhor, essa consagração pode ser uma maldição. Que o Espírito Santo ministre melhor o seu coração e direcione você, e que esse altar, que esse lugar onde você serve, onde você trabalha, que seja um lugar onde os pés daqueles que pisam venham conhecer o reino de Deus, que o reino de Deus se manifeste no seu trabalho, que aonde as suas mãos tocarem, a unção venha a fluir, aleluia, que a sua profissão, que o seu ministério, não apenas como tarefa humana, mas que seja também uma missão espiritual, que você entenda que você foi colocado aí nessa sala de aula com uma missão especial para cumprir o ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho não é apenas você pegar um microfone e sair falando nos evangelismos, não é você apenas entrar nos ônibus, não, pregar o evangelho é em toda a sua maneira de viver. Você precisa revelar Cristo Jesus. Você pode ganhar as pessoas sem precisar dizer uma palavra, mas com as suas
as suas vestes cobertas de glória, vai chamar a atenção de alguém. Alguém vai dizer: eu quero ser como ela, eu quero aquele brilho, eu quero aquela glória. Que glória é essa que ela tem? Que brilho é esse que ela tem que eu não tenho? Então é sobre isso aí. Então, em nome de Jesus, eu quero que você tenha essa intenção no seu coração, para que o Senhor traga maiores revelações, para que você se posicione em nome de Jesus. Eu quero que você saiba que Deus, Ele quer manifestar, Ele quer se manifestar no seu dia, no dia comum. Deus, Ele quer se manifestar. Às vezes a gente pensa que a manifestação de Deus acontece quando tem lágrimas, quando tem conhecimento, quando tem... Deus, Ele se manifesta no simples. Assim como Ele se revela também em grandes coisas. Então, aonde você serve, mesmo que seja ali, em uma tarefinha simples, no lavar de um prato, no esfregar de uma roupa, aproveita esses momentos para você se conectar com o Senhor e Ele se manifesta. Você já viu que quando a gente está presa nas tarefas, a nossa mente ela não para, ela está o tempo todo trabalhando, conversando, né? A gente sempre está nessa dinâmica. Então, se você não der uma intenção, uma direção para a sua mente, os seus pensamentos vão em vários lugares, e inclusive entram em cativeiros que você diz assim: meu Deus, por que eu estou pensando nisso? Porque você está presa em algum lugar e seu pensamento está te levando de volta àquele lugar. E o Senhor, ele quer se manifestar na nossa mente, Ele quer se manifestar no nosso serviço, nos nossos atos, naquilo que nós fazemos. Deus, Ele quer se revelar. E como é que você vai revelar a glória de Deus? Como é que você vai transformar a sua área de serviço em um altar para o Senhor? Você precisa se santificar. O que é se santificar? Se separar. Se eu digo que eu saio de uma profissão, saio de uma área em que eu estava ali trabalhando, em que eu estava desenvolvendo, ok? Eu ouço o chamado do Senhor e eu entendo, Deus, Ele me deu um dom, Deus me deu o dom de ensinar, mas eu quero agora consagrar esse dom ao Senhor. O que é que eu faço? Hoje eu não leciono mais em sala de aula. Hoje eu leciono para o reino do Senhor. Eu tenho essa consciência. Então hoje eu não posso mais, eu estou aqui, e aí eu volto lá para poder fazer. Por quê? Porque eu já me separei exclusivamente para isso. Eu quero que você entenda algo. Por quê? Porque a minha experiência profissional, a minha história foi, ao longo de toda a minha vida, eu andei nesses dois caminhos aqui, Sempre era um lado a vida profissional, o outro lado o ministério. Então eu sempre tive muita confusão em relação à voz de Deus, com a direção que Deus estava me dando. Em alguns momentos eu sentia que era a direção. Antes de eu montar a escola, inclusive, eu já saí da área da educação, porque eu já sentia o chamado desde muito cedo. Eu já sentia aquele chamado, eu só não entendia, eu só não sabia o que era que eu tinha que fazer devido à minha imaturidade espiritual. Porque coragem não era o problema, falta de coragem não era o problema, porque eu já decidi eu não vou mais trabalhar, eu estou sentindo que Deus, Ele não me quer aqui. Eu já tomei decisões assim, talvez precipitada, talvez sem direção do Senhor, no contexto de não estar entendendo, mas no meu coração Deus já via essa disponibilidade. Apesar de que eu sempre me entreguei naquilo que eu me propus a fazer, naquilo que eu me propus a fazer, o meu perfil é me entregar. Inclusive Deus tem que ficar me freando, me puxando. Calma, mulher, tanta entrega assim, vai devagar, deixa eu guiar, porque tem aquela tendência a estar no controle, querendo fazer o espírito de Marta. Então tem que haver libertação aí, esse espírito de Marta tem que sair em nome do Senhor Jesus. Nós temos essa tendência, né? E eu tinha muito essa coisa. E eu me lembro que em uma determinada época eu decidi, eu não vou, eu me consagro para o Senhor. Eu vou me consagrar para o Senhor, eu vou trabalhar com culto nos lares. Eu sempre tive esse apego, esse clamor, esse coração em chamas para as famílias. E eu sempre dizia, eu vou. Aí comecei, era o recurso que eu tinha na época, era o que eu conseguia fazer, era o que eu entendia, era o que eu via no meu mundinho ali. E o que era que eu fazia? Eu me juntava com mulheres do mesmo propósito, e aí eu botava o violão nas costas e vamos fazer culto nos lares.
Aí visitava um, visitava outro, começava a fazer campanha de libertação nos lares. E aí eu fui tendo algumas experiências dentro desse contexto, até que eu já estou mais ou menos uns 2 a 3 meses certa de que era aquilo que eu queria e que eu tinha aberto mão de uma sala de aula, de um recurso financeiro, e eu estava certa daquilo. Aí de repente vem a proposta. E a proposta, quando ela vem para dizer assim: isso que eu tenho é melhor do que isso que você está vivendo. E muitas vezes com uma pressão emocional. Quando essa proposta chega, não tem outra pessoa, não tem outra alternativa, é você. Ou seja, eu recebo uma proposta de noite e no outro dia eu já tinha que estar posicionada. Pensa no nó na cabeça. Pensa no nó. E aí o coração falou mais alto. Porque havia uma necessidade emocional por trás daquilo ali. Porque a pessoa que me chamou para voltar a trabalhar, por exemplo, estava passando por um momento muito delicado, em que a pessoa que tomava conta da sala de aula, a professora, ela tinha mudado de cidade assim, de uma hora para outra, tinha tido crise conjugal, separou, e o marido estava no desespero, e aí acabou que ficou aquela coisa toda. E as crianças, aí eu penso em quem? E as crianças? Então, porque havia uma dor dentro de mim, a dor da minha criança, e aí eu volto. Mas a partir dali o Senhor me trouxe, e todas as experiências que eu vivi foi para eu construir esse castelo de testemunhas, para que quando chegasse no momento exato, eu dissesse: Senhor, eu renuncio. Não porque eu queira por livre e espontânea vontade, mas é porque agora eu entendo o chamado do Senhor. Agora eu entendo a chama que ardia no meu coração e eu não sabia para onde ia. Anos e anos e anos e anos depois. Mas qual era a minha fala? A minha escola não é uma escola qualquer. A minha escola é um ministério, porque ali eu já sabia que o meu ministério de ensino, de cura, de libertação, ele já estava ativado há muito tempo. Eu só estava entendendo na dinâmica das experiências da vida como que isso ia ser colocado em prática. E se eu disser para você que eu tenho desenhado todo o desenho, todo o projeto de Deus, eu não tenho. Porque Deus, ele não revela para nós o projeto inteiro. Mesmo que nós estamos falando muito na mentoria do Detox VIP, nós estamos muito falando sobre a visão do futuro. Mas Deus, ele não nos dá a visão completa. Porque se ele nos der a visão completa, nós nos corrompemos pelo medo. Nós nos corrompemos pela ganância. Nosso coração tende a se apegar às coisas dessa vida. Então Deus, ele não mostra o quadro completo, a pintura completa, porque nós estamos construindo esse quadro, essa completude, a inteireza deste quadro, desse quebra-cabeça, depende das nossas decisões, depende das nossas ações. E o Senhor está dizendo hoje: eu sei qual é o plano que eu tenho para você. É plano de paz, não é plano de mal, mas vai depender das suas decisões. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio para que nós possamos tomar decisões assertivas. Então entenda, Deus, ele vai colocar diante de você, construa um plano de visão, mas não construa um plano de visão muito longo. Construa um plano de visão até onde você consegue enxergar. Quando você chegar lá, você constrói outro. E aí você vai avançando, crescendo. Quando pensar que não, todo o quadro está pintado. E aí você pode chegar como Paulo chegou no final dizendo: ufa, combati o bom combate, acabei a carreira e não me corrompi, perdi a fé. Aleluia. Perdi a fé, ou seja, perdi não, guardei, está repreendido. Guardei a fé, misericórdia, olha só. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não perca a fé não, viu, minha irmã? Em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus venha nos manter firmes no propósito. Se você não tem a clareza da visão daquilo que Deus, ele quer te usar, tá tudo certo, viu? Parabéns. Você não tem que ver tudo não, porque se você vê tudo, você fica com medo. E você foge. É o medo da incerteza. Então, não tenha medo de você dar um passo agora, porque você não está vendo aquilo que vai ser realizado. Isso aqui é fé.
Isso é fé. Isso é viver por fé e não por vista. Que o Espírito Santo ministre melhor ao seu coração. Em nome do Senhor Jesus, eu quero encorajar você para que você entenda que Deus, ele quer se manifestar através de você como Maria, sendo ministrada aos pés do Senhor, e não como Marta, que estava lá, cheia de muitos afazeres, mas em meio às suas tarefas do dia, tenha um coração de Maria, coloque o seu coração de Maria em ação, pare de ficar ativando este coração de Marta, pelo contrário, vá desativando, e lembre que o seu altar não está somente na igreja, porque as pessoas acham que servir a Deus é só na igreja, nos cargos da igreja. Está também na sua profissão, está na sua entrega, está na sua família. Aonde você serve com amor, ali é um altar ao Senhor. Você precisa levantar esse lugar como altar ao Senhor, em nome de Jesus. O seu casamento é um altar ao Senhor. Então, se posicione em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. E aqui eu já aproveito para reforçar com você a nossa Masterclass no dia 31 de maio, onde nós estaremos restaurando altares de casamento. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor, ele estará liberando santificação sobre os casamentos, sobre as vidas sentimentais. E o Senhor, ele vai fazer. Ele já está fazendo. Agora é a sua entrega. É você ouvir o chamado e você se sensibilizar e estar ali no lugar certo. Hoje o Senhor me trouxe uma visão muito interessante do que muitas vezes acontece no grupo, né? Em nosso grupo, em todos os meios. Então o Senhor me deu uma visão de uma sala onde um grande banquete estava acontecendo. Esta sala é o grupo, esta sala é uma live como essa. Nós estamos aqui em uma sala e tem a mesa do banquete, a palavra de Deus, a palavra da sabedoria. Está ali exposta essa mesa. Tem tanta comida que traz cura, libertação, restauração, santificação. Quanta comida, quanta variedade de comida. E nós pegamos todos os dias e vamos destrinchando um pouquinho e vamos nos alimentando dia após dia. Mas quantas mulheres estão no ambiente certo, mas não entenderam que elas têm que estar sentadas à mesa, se alimentando daquilo que está proposto, que a mesa do banquete já foi preparada pelo próprio Senhor. Aleluia. E nós muitas vezes estamos ali dispersas. Às vezes a gente está no ambiente certo, está no detox, entrou no grupo, ouviu o chamado, alguém convidou, entrou, veio, maravilha, a mesa está exposta, mas não senta, não come, diz que está com fastio, e às vezes a fome, sabe por quê? É porque passou muito da hora de comer. Você já viu que quando você passa muito da hora de comer, você fica sem fome? E aí começa a se distrair, e aí vai lavar um prato, lavar uma roupa, lavar um prato, uma roupa, eu tô falando de outras coisas que vêm para distrair, e perde o momento especial, perde de ouvir uma palavra que vai ser a resposta, que vai dar direção para um posicionamento, perde porque não abre a Bíblia para seguir um comando. Leia Provérbios 17, leia Provérbios 31, leia Números 31 e 32, ore por isso e por isso. A pessoa diz que está precisando de posicionamento, a pessoa diz que está precisando de ajuda, recebe uma mentoria gratuita, está dentro do ambiente certo, mas não se apropria daquilo. Eu não posso ajudar de outra forma mais, porque tudo o que o Senhor tem para entregar está sendo entregue. E aquilo que o Senhor está me revelando aos poucos, eu estou trazendo. Mas aqui é necessário trazer uma seletividade. E não é eu que seleciono, não sou eu. A escolha é sua. Quando eu chamo você para você vir para uma Masterclass, eu estou te dando o direito de você escolher, sair de onde você está e ir para um lugar a mais, avançar, para você sair do lugar onde você está na sala, em pé, pelo canto, e sentar à mesa. Sentar à mesa para aprender, para degustar da palavra. Porque chegará o momento em que você é que estará no topo, ali, ó, na cabeceira da mesa. Você já viu que na cabeceira da mesa quem senta é a autoridade? Você já viu essa brincadeira? Sempre a gente fala assim, ó, vai pro restaurante? Não, quem senta aqui na cabeceira da mesa é que paga a conta. Porque quem paga a conta é quem tem um recurso, é quem tem autoridade, é quem tem o dinheiro. Não é assim? Então, aqui, por exemplo,
na cabeceira da mesa, na hora do almoço, quem senta é o marido, porque ele é o provedor, é dele, então é cadeira de honra. A gente tem que ter essa consciência. Nas nossas casas, até nas simples coisas, nós temos que ser proféticos, porque a gente vê o modelo das famílias antigas, as famílias, porque se perdeu muito o valor da família. Mas se você vai ver lá como que era que o sacerdote da casa era tratado, é com honra. Por quê? É porque o homem é melhor do que a mulher? Não, é porque Deus deu sobre ele uma autoridade, Deus colocou sobre ele uma roupa de sacerdote, e Deus, ele vai respeitar essa roupa de sacerdote. E quando nós não respeitamos a roupa do sacerdote do nosso marido, nós estamos desonrando ele. E quantas vezes o nosso casamento está tudo assim atribulado por falta de honra, não conhece o que é isso. E Deus, ele quer trazer essa revelação para nós. Mas se eu chamar você e você não vier, você não vai ter como ouvir no lugar onde você não estava. Então que o Espírito Santo, ele ministre ao seu coração. Eu quero que ele te convença, não eu. Você precisa estar no ambiente certo. Você precisa ser intencional. Você já entrou nesse salão. Sabe aquele palácio onde você sabe que vai ter um grande banquete, vai ter uma grande festa? Tudo que você queria era ter o ticket de entrada. Você já tem. Você clicou, você entrou no grupo das sábias e posicionadas. Aqui você está tendo o chamado, o convite, a live, 8 horas, gente, venha. Você recebeu o convite no grupo, você viu o convite nos stories, venha, você entra se você quiser. Agora você pode ficar só na porta, você pode ficar de longe, só vendo aquela mesa bonita, sem curiosidade de chegar perto, porque você acha que você não merece estar lá. Tudo depende das suas decisões. Ou você pode estar na mesa apenas só olhando, ó, nossa, que legal, que delícia, mas não senta para comer. Que lamentável. Então aproveite tudo que você está recebendo, tudo, porque o que está sendo entregue aqui é mina de ouro, é coisa que veio do céu, não veio de mim, pode ter certeza, não poderia ter vindo de mim, porque os preços que eu tenho pago, se fosse por mim, eu não queria pagar esses preços. Mas é por causa de quê? Do reino. Porque o reino queima no meu coração. A autoridade que o Senhor me devolveu, e inclusive sobre o inimigo. Essa é a maior autoridade que o Senhor nos devolveu. Então quando nós temos autoridade sobre o inimigo, aquilo que ele usa para nos paralisar, nós também vamos governar sobre. Em nome de Jesus Cristo. E que você receba esta palavra no seu coração. E se você também quer ser apertado um pouquinho mais, você vê o detox lá, os desafios. Você quer ser apertado um pouquinho mais, em uma dimensão diferente, vem pro VIP. Vem pro VIP, porque lá no VIP, as amadas que fazem parte dessa mentoria sabem. Lá no VIP, eu não fico falando, olha, arrume a sua cama, arrume seu quarto, tire isso, tire aquilo outro. Não, eu não fico falando sobre isso. Não fico. Por quê? Porque isso aqui já foi trabalhado no detox, na mentoria gratuita. Já foi trabalhado, já está sendo trabalhado. As ministrações, eu falo sempre, eu não vou trazer a mesma ministração que eu trago na live lá no Detox VIP, porque lá é ação, lá é plano de ação. Lá é para eu identificar qual é a situação de cada mulher e eu vou trabalhar de acordo com a individualidade delas. Então tem aqueles momentos que eu vou chamá-las no individual, falando ali as necessidades, ajudando a construir. Sabe por quê? Porque eu estou vendo mulheres cheias de autoridade, mas só que a roupa está precisando ser posicionada. Mulheres que olham para mim e dizem, eu não sei no que Deus quer me usar. Ou seja, tem algo que está queimando, eu sei já o que é. Mas eu não sei como, porque o como aqui aperta a mente. E eu estou aqui para, dar pincelada, Até a mulher, como? Pode ser assim, então vamos fazer assim. Então é um direcionamento, é um passo a passo, é um pegar na mão. É a mesma coisa de quando a criança está começando a escrever. Aí vai pegando na mão, vai instruindo, vai direcionando. Quando a criança está começando a andar, a gente vai pegando. Quando pensar que não, está andando. Aí você vai ver pessoas crescendo que você nem imagina. E eu quero aproveitar essa oportunidade para eu falar para vocês virem às 15 horas de domingo, amanhã, 15 horas, eu vou fazer uma live com a Érica. Tá? Érica, ela se propôs a se desafiar. Em um dos encontros individuais, nesse último encontro que nós tivemos, a ação que ela gerou para ela desbloquear a área da autoimagem, nesse posicionamento, você tá vendo, eu tô vendo pessoas que estão, eu tô falando de quem eu tô vendo o movimento, de pessoas que estão se disponibilizando para isso. Eu sei que tem pessoas que estão trabalhando nos bastidores e que ainda não trouxe nada para mim, mas eu tô vendo aqui pessoas nesse movimento. Gi,
que tá ali, ó, fazendo os vídeos dela, tá lá, ó, postando e tal e tal. Isso aqui é honroso, eu quero honrar a vida dessas mulheres e citar o nome delas mesmo, que é para poder incentivar mais ainda. Gi, Érica, as amadas que estão no Detox VIP, Rejane, Ni, Ana, Paula, deixa eu ver quem mais, meu Deus, que tá no, Juliana, que tá no Detox VIP. Então, são mulheres que têm aqui, ó, se entregado, e estão se destacando. Josi também, que tem feito um movimento nos bastidores. Então, ó, eu quero ver isso aí, é fruto, isso pra mim é fruto. Então, vamos nos posicionar em nome de Jesus e parar de ficar lá só recebendo, sem sair do lugar. Não faz sentido. Então, amanhã, 3 horas da tarde, eu vou fazer uma live com a Érica. Ela nunca fez uma live na vida, gente. E ela vai fazer essa live pela primeira vez. E eu, em nome de Jesus, já profetizo que ela vai deslanchar, destravar. Porque ela está sentindo vontade. A vontade que ela não sentia, ela está começando a sentir. Por quê? Porque a luz está voltando, a glória está voltando. A glória está trazendo revelação de quem ela é, do posicionamento que ela precisa ter. Porque eu estou vendo mulheres libertadoras se conectando a mim, dizendo, olha, eu sei que eu sou uma libertadora, mas eu não sei como que eu vou libertar. Então vem aqui o como, a gente vai instruir aqui, você vai discernir. É para trazer, para ser um destravar bombástico pra, tipo, já tá ali. Não, é o começo. É o começo. E a palavra que eu digo pra vocês, mulheres, honrando a vida de vocês. Tu, porém, vai até o fim, porque aquele que permanecer até o fim será salvo. Salvo de quê, pastora? Salvo de quê, minha mentora? Salvo da escuridão, salvo da escravidão. Essa escravidão que você estava, que você precisa ser tirada daquele lugar, que você precisava ser tirada. É dessa escravidão que você vai ser salva. Porque se não houver posicionamento, vai ficar presa aí o tempo todo, mesmo sabendo que está preso, não tem força para sair. E às vezes Deus, ele manda a força, Deus manda as chaves para que os cadeados sejam abertos. E cadê você para se posicionar e pegar? Só porque Deus entregou uma penca de chave e você tá com preguiça de você ir botando de um em um até você descobrir qual é a chave que vai encaixar ali, o código que vai encaixar. Quando é que você vai entender que você é a chave para sua libertação? Quando é que você vai entender isso? Eita glória! Então, você quer colocar a sua área de serviço como altar ao Senhor? Você quer colocar o seu dom de ensinar, o seu dom de interceder, o seu dom de trazer libertação financeira, libertação conjugal, libertação espiritual? Você quer desenvolver as suas habilidades artísticas e comunicar o reino de Deus através das suas habilidades, das suas sensibilidades? Você quer fazer isso? Você quer colocar isso perante o altar do Senhor? Então se posicione. Tome as decisões que precisam ser tomadas e haja com fé. Ah, pastora, eu não posso ir para a Masterclass, eu não posso ir para o Detox VIP. Talvez seja por falta de fé. Lógico que não é para todas não, gente, tá? Não é para todas. Até porque, se todas vierem, eu não dou conta. Eu não dou conta, eu não consigo acompanhar todas. É por isso que esse chamado é para as escolhidas. E se você sentir queimar no seu coração, se você quer fazer um voto com o Senhor, se você quer fazer um propósito com o Senhor, se você quer fazer prova de Deus, faça. Ele vai te revelar se é para você vir. Até porque a minha oração tem sido, sabe a qual? Senhor, traga aquelas que estão conectadas ao teu propósito. Eu não quero que venha todas. Eu não quero. Eu não dou conta, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir dar acompanhamento para todas, instruir todas, inclusive pelo tempo, humanamente falando, é impossível. Não é isso que eu quero. Eu não quero encher minha mentoria de mulheres, não é isso. Eu quero que venha aquelas mulheres que estão conectadas com aquilo que sente no seu coração e que Deus confirmou, é aqui, vá. Se não for comigo, se for com outra pessoa, se for com outra mulher, com outra pastora, vá. Vá, você é livre para tomar decisões. Eu não quero que você fique presa a mim por uma lealdade eterna, simplesmente porque, poxa, a pastora está entregando tanto. Eu não estou fazendo para você ficar presa a mim. Eu estou fazendo para libertar você. E se libertar você significa dizer que você vai encontrar a resposta que você precisa no ministério de outra pessoa. Você é livre para ir. Eu te abençoo. Eu te abençoo para você ir. Eu só não quero que você fique preso nesse cativeiro. E depois você vai dizer ao Senhor que você não ouviu. E Deus, ele vai te lembrar quantas vezes você esteve lá dentro de um grupo, onde você foi ministrado e você não se posicionou. Aí, ó,
Eu faço como Pilatos, lavo as minhas mãos. A minha missão aqui é essa. A minha missão é ativar em você essa autoridade. É levantar esse exército de mulheres sábias e posicionadas, cheias da autoridade de Deus. Agora, se você não entender, não ouvir esse chamado, eu lamento. Eu faço como uma amiga diz, só lamento.com. Eu fico triste, mas ao mesmo tempo em paz. A paz que excede todo o entendimento. Glória a Deus. Então não seja tola, seja sábia, em nome de Jesus. Amadas, eu preciso encerrar a live. Tem um compromisso logo mais aqui. E eu quero agradecer ao Senhor, agradecer a vocês pela companheiria, pela parceria, por toda a entrega de vocês. Vocês que estão se desafiando, gente. Deus abençoe tremendamente a vida de vocês. Eu sei o que é isso, eu já passei por isso. Gente. Quando eu comecei a destravar nessa questão da live, eu me lembro até hoje a primeira live que eu fiz. Sabe como foi que eu fiz essa live, gente? Meu Deus. Eu fiz essa live sendo desafiada. Eu participei de um treinamento de 3 dias. Um treinamento online. E desse treinamento, as pessoas, porque aquela coisa, o treinador, o mentor, o pastor, seja lá quem for que está ali ministrando em um treinamento, ele não tem capacidade, humanamente falando, de atender a todos. É por isso que as mentorias, você diz assim, mas uma mentoria com fulano é cara. Não é que seja caro, gente. É porque ele não consegue fazer isso com todo mundo e o trabalho que dá, a gente sabe muito bem. Aqueles que já têm uma autoridade, mas já têm um tempo de entrega a mais. Aí você vai ver, muitas vezes coloca esse preço dessa mentoria lá em cima, sabe para quê? Porque só vai mesmo, ali é uma forma de selecionar as pessoas que vão realmente, as pessoas que são realmente para ir. Porque não é qualquer um que vai ter condição de pagar um determinado valor. Só que ao mesmo tempo, Deus ele vai trabalhando hierarquicamente, levantando líderes. Foi o que Jétro falou para Moisés. Moisés, levante líderes. Então, no meio de um grupo lá de mais de 20 mil alunos, sei lá como que foi, Deus começou a levantar pequenos grupos, pequenas pessoas que já estavam com conhecimento maior, que já tinham passado por um processo de treinamento com esses treinadores. E aí eu entro em um grupo onde uma mentora, ela decide fazer esse movimento, convida as pessoas que queria estar ali naquela ação, colocando em prática o que aprendeu naqueles 3 dias de treinamento, e ali elas convidaram as pessoas, pagando um valor. Gente, eu lembro que na época, isso aí foi o quê? Foi em 2021. Sabe quanto eu paguei? Foi 30 ou foi 35 reais. Para passar 4 meses, gente. 4 meses. Em um processo de um treinamento. Em um processo de ser desafiada. E todos os dias nós tínhamos encontro pela manhã. 5 horas da manhã. Todo santo dia. Eu paguei para estar ali dentro um valor simbólico. Mas a transformação que aquilo me trouxe. E qual foi a transformação? Constância. Todo dia eu estava lá. Todo dia eu estava lá. E qual era o movimento? Quais eram os desafios? Gente, desafio: ler provérbios, escrever, né, do que Deus trazia no seu coração, uma reflexão sobre aquilo, compartilhar, selecionava 1 ou 2 pessoas para compartilhar, porque era muita gente, não tinha tempo, e o encontro era menos de 1 hora, que dava tempo para fazer tudo isso. Tinha motivos específicos de oração, jejum, e tinha atividade física, para ninguém botar desculpa. Tinha atividade física, bora lá, todo mundo abre a câmera, agora eu quero todo mundo com a câmera aberta, bora correndo, bora fazendo isso, hoje a gente vai fazer isso e aquilo outro, 4 meses fazendo isso direto. Você vai ler tal livro, você vai compartilhar isso, você vai, atividades. E aí chega um dia de um desafio, atividade, vai fazer uma live. Porque pega aquele grupão, depois daquele grupão, separa em equipes, e aí agora lá vai eu para uma equipe chamada Formiga. Quando eu chego lá nessa equipe com um número menor ainda, porque do meio de líderes foram sendo desenvolvidos, multiplicados mais líderes, e essa é a chave do crescimento. E aí eu vou para uma equipe, aí a minha líder me desafia, nunca fez live, você tem capacidade, vamos lá. E lá vai eu, tremendo na base, gente. Abri uma live que eu nunca abri na minha vida, em plena 3 horas da tarde. Aí eu abro a live, dou uma escapadinha no trabalho, me tremendo, meu Deus do céu, me coloco perante um público que eu falo tranquilamente. Mas para uma live onde não tem ninguém, aparentemente você está falando sozinha,
sem costume, aí lá vai eu, gente, as bochechas chegam, tava assim, ó, queimando, vermelha que só. E quando eu abro a live, porque a live que eu ia fazer era com ela, era live para destravar, não era live para ter público. Se tivesse, amém, mas era só para eu destravar. Aí eu abro essa live e antes dela entrar, aí começa a vir as pessoas, né? Pessoas, principalmente pessoas da família que acaba, né, trazendo, sabe, não tem costume de fazer aquilo. Tem pessoa na sua família que tá só espiando pra ver o que é que tá acontecendo com você. Aí começa a soltar umas piadinhas, umas coisinhas assim, ó. E eu ali, a vontade que eu tinha era de clicar no xizinho, fechar aquela live, mas não, continuei. Quando pensar que não, ela entrou, nós conversamos mais ou menos 20 a 30 minutos, tranquilamente pra ela, né? Porque eu tava ardendo em fogo. Pronto, destravei. Depois eu fui me desafiando. Isso foi em 2021. E quando foi em 2022, eu fui fazendo aos pouquinhos, já fui trazendo aquele conhecimento para o ambiente profissional. Quando chegou no ano de 2023, agora que eu fiquei perdido, mas acho que foi no ano de 2022, que eu me desafiei nesse processo de pagar, foi isso mesmo, foi o ano de 2022, eu me desafiei, vou fazer 100 lives, porque se eu fui capaz de fazer uma, eu vou fazer 100, e sabe qual foi o meu destravar? Lives de provérbios, que você vai ver aqui também na minha conta, as lives de provérbios que estão lá, tem um propósito naquilo, e muitas pessoas chegavam e diziam, meu Deus, que maravilha, que quanto conhecimento, que confronto, que maravilha do céu, mas Deus era que sabe o quanto que eu estava sendo confrontada na minha autoimagem, quando eu estava fazendo aquelas lives ali, e o quanto que Deus ele estava me libertando através daquelas lives ali. E o que era que eu fazia? Comprava e-book, comprava curso, baratinho, gente. Curso de R$10. Comprava para quê? Para eu ler, para eu participar e para eu transformar aquilo ali em live. Então o conhecimento que eu trago hoje para você, eu trago da onde? É só da minha cabeça? Não é da minha cabeça. É da palavra de Deus que foi ministrada também através de outros ministérios. Sentando em mesas aonde tinha várias pessoas. E para sentar na mesa não tem que ser numa mesa física, né? Não é somente nesse aspecto falando. Em muitas mesas físicas eu me sentei, mas em muitas mesas online também. Aqui é uma mesa que você está sentada. Se você entender isso aqui, você reproduzir a mensagem que está sendo compartilhada, você vai multiplicar o reino. Essa é a missão. Essa é a função do discípulo, discipular outras pessoas e dar fruto. É isso que queima no meu coração e eu quero que queime no seu também. É por isso que eu gosto de incentivar quando eu vejo alguém dizer, eu quero fazer uma live, venha minha filha, vamos. Eu cutuco uma, cutuco o outro. E eu tô pensando em fazer uns desafios mais, sabe, mais apertados aí, porque eu quero ver agora, eu preciso fazer a separação entre aqueles que têm o compromisso em nível maior e entre aqueles que não têm, aquelas que não têm, aquelas que estão ali apenas, sabe, fazendo o palco, porque vai precisar de alguém que faça o palco, é importante também, mas você precisa sair do palco, porque Deus ele já te deu, você que sente que essa mensagem é para você, entenda isso aqui, ó, você já tem conteúdo, a sua história já é um conteúdo, você vai ficar até quando? Sentado no palco, quando Deus está dizendo, eu quero você em cima do palco, eu não quero que você esteja lá quando eu falo do palco, eu tô falando da plateia. Deixa eu me fazer melhor entendida para vocês. Eu tô falando aqui de pessoas que estão na plateia quando já tem conteúdo suficiente para estar no palco. Mas deixa eu falar outra coisa para você. Nunca saia da plateia. Porque se você nunca saia por completo para dizer assim, ó, eu não sinto nunca mais eu sento na plateia, porque se você não for capaz de sentar para aprender, nunca você vai ser capaz de estar no palco com o microfone na mão ensinando a ninguém. E quando eu falo do palco, o palco é a sua casa, o palco é a sua área de serviço, o palco também é o lugar onde você trabalha, a sua sala, é aí, esse é o palco. Qual é o seu palco? Deixa eu perguntar para você. Hoje o meu palco é o quê? Um Instagram. Onde é o seu palco? Onde é o seu palco? Você já descobriu isso? Ou você está com medo, se escondendo atrás da cortina e não está indo manifestar a glória que Deus ele já te deu? Deus vai tirar essa glória se você não manifestar. E o que será de você sem a manifestação dessa glória? Você percebeu isso aí? Quando a gente diz não para Deus, estou com medo. Eu não vou dar conta. Eu não vou me desafiar porque eu tenho medo. Quando acontecer essas coisas assim, ó, quando você ficar presa nesse lugar aí, você vai perder a glória. E veja o que foi que aconteceu com muitos homens de Deus quando perderam a glória. Meu Deus, me ajuda, Senhor. Eu preciso encerrar a live. Eu não sei, não estava prevista para eu falar
tudo isso aqui, essa mensagem final. Mas eu falei, é porque eu sei que essa mensagem tem direção certa. E eu quero que mesmo no meio do confronto, que você seja edificado. Aleluia. Olha a Rejane falando aqui, ó, VIP é bênção pura. Glória a Deus. É bênção, mas também sai cada fumaça, né, Rei? Eita, Jesus Cristo amado. É cada fumaça, gente, que só o sangue do Cordeiro. Gente, a fumaça sai de todos os lados, viu? Da minha também. Porque depois eu pego aqui e digo, Deus, agora, Senhor, eu tenho tudo revelado aqui. Essa mulher abriu um pedacinho, uma partícula do seu coração. Agora, Senhor, traga a sua revelação para mim sobre a direção certa. Porque se não for dado do céu, não faz sentido. Ainda hoje, nessa madrugada, eu estava pegando todos os cartõezinhos e colocando assim, Senhor, olha, essa precisa disso, essa precisa daquilo, daquilo outro, me ajuda. É assim que é. Não é o nosso conhecimento que reina, não. Meu Deus, é a sabedoria do Eterno que precisa brilhar em nós e através de nós. E que o Espírito Santo trabalhe no meu e no seu coração de uma forma abundante e super abundante. É uma fumaça necessária. Eita glória, desse jeito mesmo. Aleluia. Vamos orar, amadas, entregando ao Senhor essa live, a live de número 137. Acho que é isso, né? Até eu me perco, sabe? Eita glória, 137, aleluia, vamos orar ao Senhor. Pai amado, nesta hora, Deus, nós estamos aqui em Tua presença, meu amigo. Nós queremos, Paizinho, Te agradecer. Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem revelado para mim, o Senhor tem mostrado para mim a cada dia, Senhor, a grandeza do Seu amor. E quando, Senhor, parece que nós estamos mais perdidas, é quando o Senhor nos acolhe. É quando o Senhor, Pai, quer apenas ouvir a nossa voz através da nossa lágrima, através do nosso pensamento, do nosso sentimento. Meu Deus, eu quero Te louvar, Pai, porque aqui nesta manhã tem mulheres comprometidas contigo. Mulheres comprometidas, mulheres que querem, Senhor, crescer em Ti. Mulheres que querem desenvolver-se no Espírito e revelar a glória. Mulheres, meu Senhor, que talvez tenham até perdido a glória por medo, por vergonha, por causa do pecado, da iniquidade, mas ela está dizendo, Deus, me liberta, me limpa, faz um detox dentro de mim, Senhor. Faz a purificação necessária, Senhor, para que eu volte a brilhar em Ti, para que o Teu rosto resplandeça sobre o meu. Ah, meu Pai, eu oro, meu Senhor Jesus, para que nenhuma dessas mulheres estejam aqui por acaso, para que nenhuma mensagem, nenhuma semente que foi lançada aqui nessas terras, meu Senhor, oh Deus, eu oro para que nenhuma dessas sementes se percam, Pai. Meu Deus, atrai, Pai, atrai essas mulheres para estes momentos pelos quais nós temos todos os dias trazido aqui nesta live. Atrai mais mulheres, Senhor, para esse ministério. Atrai mais mulheres, Senhor, para esse propósito de se posicionarem em sabedoria. Mulheres que estão precisando ouvir a Tua voz. Mulheres que estão precisando ouvir direções específicas do Senhor, que o Senhor sabe que o Senhor está liberando nesse ministério. Atrai as mulheres certas para cá, Senhor, porque esse ministério aqui é um altar levantado. Esse altar, Pai, é consagrado e santificado exclusivamente para o Senhor, de forma que, meu Pai, eu não pego o meu Instagram para usar para outro fim, se não for, Pai, para ministrar na vida dessas mulheres, se não for, Pai, para manifestar e revelar a Tua glória através das lives, dos stories, dos reels, dos comentários, de tudo, meu Senhor, que precisa ser feito com exclusividade para Ti, Pai. Porque eu não estou preocupada, meu Senhor, com quantidade de seguidores. Eu não estou preocupada, Senhor, nem estou focada, meu Senhor, em trazer conteúdos e conteúdos para atrair as grandes massas. Eu quero atingir os corações certos. Eu quero atingir, Pai Celestial, com a mensagem que o Senhor colocou, Pai, ardente dentro de mim. Eu quero atingir e alcançar as mulheres que precisam, que entendem, que identificam, ó Deus, eterna unção que sobre elas já está pairando. E essas mulheres identificam e se conectam, porque elas precisam ser ministradas. Mas elas não precisam estar aqui, Pai, sendo ministradas. Elas não deverão ficar aqui sendo ministradas a vida toda, meu Senhor, sem fazer nada, sem multiplicar essa semente, porque para mim não faz sentido, porque eu estou aqui multiplicando a semente que um dia foi plantada dentro de mim. E assim como o Senhor um dia revelou, meu Pai, que sacas e sacas e sacas de sementes estavam guardadas dentro de um compartimento, dentro de um almoxarifado, meu Senhor, e essas sementes precisavam, Senhor,
Senhor, sair daquele lugar, Pai. E assim o Senhor diz, vai para fora, vai para uma terra em que eu vou te mostrar. E o Senhor me trouxe para essa terra, Senhor, uma terra para mim esquisita, uma terra distante. O Senhor me posicionou aqui e o Senhor mesmo começou a trazer essas mulheres, sem precisar, Pai, eu fazer muitos alardes, meu Deus, sem precisar eu chamar muita atenção, sem precisar, Pai, eu mostrar a minha vida pessoal, mostrar uma coisa que eu não vivo. O Senhor, Pai, não quer isso de mim, e eu entendi, Pai, e eu não estou aqui para revelar aquilo que não vem de ti, eu estou aqui para revelar a tua essência, e eu faço, Pai, um compromisso contigo, reativo esta consagração, em nome de Jesus, declarando, Senhor, perante a tua igreja, Pai, essas mulheres que estão conectadas aqui comigo nesta live, eu ativo, reativo agora, Senhor, ó Deus eterno, como igreja, Senhor, em concordância, porque a tua palavra diz que é onde tem 2 ou 3 concordando ou discordando de algo na terra, o mesmo está acontecendo nas regiões celestiais. E aqui estou eu concordando mais uma vez, junto com essas mulheres, que esse ministério, ele é consagrado exclusivamente para o Senhor, porque desde o dia, Pai, em que o Senhor ministrou no meu coração, até mesmo para eu mudar o nome do meu Instagram, de Gleide de Jesus, para mulheres sábias e posicionadas, era porque o Senhor já sabia o ministério, o Senhor já tinha desenhado, embora eu não tinha clareza, e embora eu ainda não tenha a total clareza, porque o quadro ainda não foi pintado por completo, meu Deus, mas eu não estou esperando mais o quadro ficar completo, Pai, eu estou esperando em Ti, em uma paz que excede todo entendimento. Todos os dias eu estou aqui perseverando, meu Deus, é porque eu quero ativar a perseverança nesta mulher também, Pai, para que ela venha entender quem ela é e o que ela precisa fazer para se posicionar naquilo que o Senhor a chamou. Deus, em nome de Jesus, eu intercedo nesta hora, declarando agora, Pai amado, ó Deus, que o Teu altar está em nós, Senhor, e nós somos a oferta, nós somos o sacrifício, meu Senhor, nos ajuda, nos ensina a enxergar com os Teus olhos, abre o nosso entendimento, meu Deus, para que nós venhamos reconhecer que o altar não é apenas a igreja, como muitas vezes nós fomos ensinadas, meu Senhor, que para Te servir tínhamos que ter cargo na igreja, que para Te servir tínhamos que ser, Pai, pessoas de púlpito, de cargos altos, meu Pai, ó Deus, quando muitas vezes, Senhor, ministério, Senhor, de intercessão, ministério, Senhor amado, de servir, Pai, ministério de hospitalidade, foram, meu Senhor, completamente enterrados por falta da revelação da verdade, através do conhecimento da Tua palavra, Senhor. Ah, meu Senhor, nós cremos e entendemos, meu Senhor, que em todos os lugares, Pai querido, onde o Senhor nos posicionamos, onde o Senhor nos posiciona, Pai, o Senhor pode, Pai, levantar, Senhor Jesus, um altar através de nós, Senhor. Ah, meu Deus, que nós possamos transformar os nossos lares, os nossos ministérios, os locais dos nossos trabalhos, Senhor. Deus, todos os lugares aonde nós formos, meu Senhor, aonde o Senhor nos colocar como autoridade, meu Deus, que nós possamos transformar esses locais em altares vivos da Tua presença, Senhor, que cada tarefa que nós viemos realizar seja para revelar a Tua glória, meu Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor santificou a tenda e o altar, conforme a palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração nesse dia, Pai, santifica os nossos espaços, meu Senhor, santifica as nossas salas, meu Deus, santifica as salas pelas quais nós separamos para orar, as salas, ó Deus, os lugares, os cantos, aonde nós separamos, Pai, para estudar, para conhecer mais a Ti, Senhor, para consagrar nossa vida perante o Teu altar. Santifica, Pai, os nossos computadores, os nossos celulares, meu Deus, em nome de Jesus, que cada lugar onde pisarmos, a planta dos nossos pés seja consagrado para Ti, Pai, que a Tua glória entre, Senhor, antes de nós chegarmos, e assim como Arão e seus filhos, meu Senhor, que foram separados para Te servir, para o serviço no altar, meu Senhor amado, consagra a nossa vida, Pai, ó Deus, e nos separa, Senhor, nos chama e nos ajuda a ouvir e atender a Tua voz, meu Senhor, para que nós sejamos sacerdotisas no serviço diário, Pai, com temor, com excelência, com reverência, Pai, e levantar o altar da adoração, aonde nós chegarmos, em nome de Jesus Cristo, nos usa, Pai, nos usa para manifestar o Teu reino, aonde nós formos, meu Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, eu oro para que esta mulher, Senhor, que está sentindo queimar no seu coração agora, Pai, eu oro para que ela venha ser compelida pelo Teu Espírito, Senhor, para que ela possa ter coragem, Senhor, de sair da inércia, Pai, de sair, Pai amado, da escravidão onde ela está, de sair do medo, da escuridão, ó Deus, e que ela venha se levantar, Pai querido, para consagrar o altar para o Senhor, seja esse altar num ambiente físico, num ambiente digital, dentro de casa, fora de casa, seja um altar pequeno ou grande, Pai, em nome de Jesus Cristo eu declaro, Senhor, que esta mulher, Senhor, é uma mulher de altar.
E uma mulher de altar, ela é diferenciada, Senhor. Ela pode pegar aquilo que para um homem é pequeno e ela pode consagrar ao Senhor, porque é a tua glória que vai fazer esse negócio grande, Pai. Muitas vezes nós estamos querendo buscar negócios grandes de destaque, Senhor. Nós queremos, Pai, holofotes, meu Pai. É porque já perdemos a tua glória faz muito tempo, Senhor. Quando a nossa mente está presa, Senhor, na coisa grande, Pai, sem entender que precisa começar de baixo, tratando as raízes, é porque a tua glória já se foi, Pai. Ah, Senhor, o dia mais triste do povo de Israel foi quando o Senhor perdeu a arca da aliança, a arca da presença, a glória, o que estava revelado naquela arca, Senhor. Ah, Deus, o dia mais triste, Senhor, o dia mais triste em que aquela mulher, Pai, entrou em trabalho de parto e quando o filho nasceu, ah, Senhor, devido a tantas dores que ela já estava vivendo, ó Deus, dores que eu creio, Pai amado, que foi maior do que a própria dor do parto, ela gritou: o nome dessa criança vai se chamar e acabou. Foi-se a glória de Israel, foi-se a glória. A preocupação dela estava nisso, Senhor, porque a glória se foi. E coisa triste, dei cantarevenebria subreleite, narabanai sai. Eita, meu Deus, coisa mais triste que pode acontecer conosco é quando nós perdemos a tua glória. A coisa mais triste, Pai, que perdeu, Pai amado, que aconteceu com o ser humano foi quando lá no Éden perdeu a tua glória, perdeu as tuas vestes de glória, Senhor, e reconheceu aquele homem, Pai amado, reconheceu que ele estava nu e ele pegou folhas de figueira para cobrir a sua nudez, meu Senhor. E até hoje, Pai querido, nós estamos assim, Senhor. Quando o Senhor já voltou, já trouxe de volta para nós a tua glória, Pai, nós ainda estamos procurando as figueiras, meu Senhor. Oh Deus eterno, é por isso que o Senhor amaldiçoou as figueiras, meu Senhor. Oh Deus, as figueiras que não dá fruto, meu Pai querido. Oh Deus, as figueiras que só ficam nas folhas, meu Pai amado. Oh Deus, e quantas vezes nós estamos buscando em figueiras e figueiras, Pai, para cobrir a nossa nudez, porque nós não entendemos que nós estamos nus, porque nós perdemos a tua glória. Meu Deus, muitas vezes é mais fácil nós buscarmos folhas de figueira do que buscarmos a tua glória de volta, meu Senhor. Ah, meu Pai, quantos preços nós precisamos pagar, Pai, para ter de volta esta glória, Pai. É apenas o preço da renúncia, Senhor. E esse é o maior preço, mas o Senhor nos deu o maior exemplo, o maior modelo. O Senhor renunciou toda a sua glória para dizer assim, ó, eu vou entregar essa minha glória para você, aleluia. O Senhor renunciou todo o teu trono, Jesus, aleluia. Renunciar não significa dizer que vai perder. Renunciar, Pai amado, é entregar perante o teu altar. E aqui nós estamos renunciando, inclusive, o nosso tempo, Pai, colocando as nossas vidas perante o teu altar, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar, Pai, que venha a provisão do céu, que milagres aconteçam, Senhor, sobre cada ambiente que essa mulher está levantando como altar para o Senhor. Como profeta de Deus agora, em nome de Jesus, eu profetizo a prosperidade, eu profetizo o crescimento dessa loja, eu profetizo em nome de Jesus Cristo o crescimento desse empreendimento, dessa empresa que está começando, esta empresa que está na falência, mas que tem uma mulher que está se posicionando para dizer, Senhor, eu quero colocar em ordem a minha casa. Meu Deus, eu declaro agora, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, uma força sobrenatural sobre esta mulher, Pai, e esta empresa, Pai, com aspecto de falida, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ela será reconhecida como o altar do Senhor, onde as pessoas chegam e são mais abençoadas porque a tua glória voltou. Traz de volta a tua glória, Pai, traz de volta a tua glória para as casas, para os casamentos, traz de volta, Pai, a tua glória, Senhor Jesus, nas profissões, nas salas onde essas mulheres estão servindo. Quantas mulheres, Pai, que não estão vendo a tua glória porque estão no lugar errado. Tira esta mulher deste lugar, Senhor, que haja no coração dela obediência, meu Pai, para ouvir a tua voz. Senhor, vai tocando agora nos nossos corações, Pai, que a nossa mente, que a nossa rotina, que a nossa postura, Pai, seja apresentada diante de Ti como um serviço agradável no Teu altar, que tudo seja transformado a partir desse tempo em que nós estamos buscando discernimento na nossa área de serviço. Vai tirando de nós o peso, o cansaço, o desânimo e nos ensina a servir com alegria conforme a Tua palavra nos diz, Senhor, sabendo que cada ação nossa, Pai, é um ato de adoração, precisa ser levantado perante o Teu altar como um ato de adoração. Ah, meu Senhor Jesus, vai purificando agora a motivação, trazendo a motivação certa, meu Pai. Vai tirando, Senhor, todo o achismo, todo o intelectualismo e derrama a tua graça, derrama a tua graça, derrama a tua graça sobre nós, meu Senhor. Derrama a tua graça, Senhor, derrama o teu poder, derrama a tua unção. Vem ministrar os corações da maneira como só o Senhor sabe fazer, Pai. E assim eu entrego, Pai, essa live nas tuas mãos, Pai, perante o teu altar. Eu declaro e profetizo que esta live, Senhor, é um altar
altar ao Senhor. O meu Instagram é um altar ao Senhor. E aqui é lugar de ser o Senhor adorado. Aqui é o lugar, Pai, dessas mulheres serem santificadas, meu Pai. Aqui, Senhor, é o lugar em que o Senhor é glorificado. E a tua glória, Senhor, ó Deus eterno, desce sobre nós. E nós também, Pai, somos glorificados contigo. Nossos corpos são glorificados, meu Senhor. Ó Deus, os nossos corpos, Pai, são transformados. As nossas almas curadas, meu Senhor. Somos completamente ativadas no Espírito para revelar o teu reino. Nos cerca com esta glória, Senhor, porque Satanás não consegue se aproximar, Pai. Aonde tem glória, tem luz, e a luz muito maior do que a luz do brilho do sol. Aleluia. Tu és o sol da justiça, meu Senhor. Deus, reveste-nos de glória, Pai, e nos cobre com o teu manto de proteção, e nos tira deste lugar, Senhor, desse ambiente de batalha espiritual, Senhor. Nos tira desse campo de batalha, Pai, em total segurança, a segurança da glória. Aleluia. A proteção da glória, Pai. Coloca, Senhor, na nossa frente um tapete de glória, para que nós venhamos passando, Senhor, e aonde nós passarmos, a tua glória, Pai, venha derrubar por terra todos os demônios, todas as influências, meu Senhor, todas as nossas decepções, todos os medos, todos os traumas, que caiam por terra em nome de Jesus, e que nós venhamos passar, pois o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, vai na nossa frente nos conduzindo para fora deste campo de batalha, em total segurança, com uma paz que excede todo o entendimento. É assim que eu oro declarando, e assim será. E em concordância, Pai, as tuas filhas estão aqui para dizer amém, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, amadas. Deus abençoe tremendamente a vida de vocês. Deus abençoe a vida de vocês, e que o Espírito Santo fale, que Ele ministre melhor ao meu e ao seu coração. Um grande beijo no coração de vocês, um abraço apertado aí, meu e do Senhor, e nós nos vemos amanhã, em nome do Senhor Jesus, com a permissão dEle. Deus abençoe a todas. Aleluia.